Semana passada, os discípulos no caminho de Emaús, e se eu não estou esquecido, a palavra ardeu quando ele estava saindo da academia. É isso mesmo, pastor? Então, essa palavra ardeu no meu coração, eu não estava saindo da academia, irmão. Eu estou completamente diferente do pastor Fred, estou muito sedentário, ele está enxuto, está correndo, está fazendo academia. Não enxuto não, né? Fui bonzinho demais agora, pastor. Fui generoso. Então, ele não está sedentário, eu estou sedentário. Então, essa palavra não ardeu no meu coração, fazendo caminhada. Essa palavra ardeu no meu coração, realmente. Em casa, deitado à noite, já para descansar, pensando sobre o dia, pensando naquilo que a gente ouve, pensando naquilo que a gente escuta, na verdade, né? Eu só ouvo, escuta e ouve, né? Tem coisa que você precisa deixar entrar aqui e sair por aqui, mas tem coisa que não tem jeito. Você precisa absorver. E aí ardeu uma palavra no meu coração que eu quero dividir com você. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Aliás, 1 a 7, perdão. 1 a 7. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito és tu, Senhor, por tua palavra. Aleluia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora voltarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Que o eterno, bendito, soberano Deus, por sua palavra, nos fale nessa noite. Amém? Como eu disse, eu estava assim, refletindo, pensando nos dias em que vivemos, e me veio à mente, por que não dizer, veio à alma, aquela sensação de que tipo de pessoas, ou que tipo de comportamento nas pessoas acontecerão a partir desse tempo em que vivemos. À medida que a vaidade, a soberba, o hedonismo, a presunção toma conta da alma dos seres humanos, menos Deus na vida dessas pessoas se tem. Eu não estou aqui sendo profeta do caos, nem preciso ser, irmãos, mas a Bíblia nos adverte que tipo de geração nós
Não teremos, não, já temos em nosso meio. A Bíblia nos traz um retrato. Retrato é até uma palavra antiga, né? Ninguém usa a palavra retrato mais, né? A Bíblia nos traz uma foto, uma caricatura de como é o ser humano nos dias de hoje. E um dos textos que me leva a entender que tipo de comportamento, que tipo de ser humano é o ser humano de hoje, está em 2 Timóteo capítulo 3, 1 a 4, Paulo vai dizer assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Essa palavra me chamou muita atenção. Ou seja, pessoas que não querem reconciliar, não querem perdoar, viver o perdão. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Parece que Paulo está olhando para o futuro, né, e dizendo para Timóteo que o futuro era naquele momento. E ao mesmo tempo parece que Paulo está olhando para aquele momento com Timóteo, dizendo: vai acontecer isso lá no futuro. O quadro é esse. Então, assim, eu estava pensando, irmãos, é desse tipo de gente, é nesse tipo de pessoa que nós vamos conviver cada vez mais da agora para frente. Isso vai convergir para pessoas cada vez mais afastadas de Deus. E nós não podemos cair nessa de vivemos as paixões desse presente século. Nós precisamos, pelo contrário, e aqui eu quero ministrar a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Nós precisamos conhecer Deus cada vez mais de perto. É isso que eu quero falar com você aqui hoje. Conhecer Deus mais de perto. Acho interessante o cenário em que Moisés se encontra. Moisés está aqui no deserto de Midian, servindo seu sogro Jetro, e já se aproximando de 40 anos de serviço a seu sogro Jetro. E se você olhar paralelamente ao momento em que Moisés está apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, está acontecendo o cenário de desgraça em Israel. O ápice do sofrimento do povo de Israel. Você pode olhar depois com calma em casa e você vai ver. Paralelamente ao chamado de Moisés, está acontecendo o sofrimento da nação de Israel no seu ápice, no seu ponto máximo de sofrimento. Então, a gente lê o texto e enxerga aqui o chamado de Moisés, mas a gente precisa entender na perspectiva de Deus. Deus está olhando para Moisés, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e ao mesmo tempo Deus está olhando o seu povo em sofrimento. Porque Deus, Ele não olha apenas para um ponto. Os olhos de Deus não estão fixados em um ponto. Deus olha tudo, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. E por isso que a gente tem a palavra de Deus para nos abençoar. A gente olha aqui para o chamado de Moisés e ao mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo cenário, o povo de Israel está sofrendo. E o que eu quero chamar a sua atenção para esse fato? Assim, irmãos, a gente vem para um culto como esse, e não precisa ser um culto aqui no templo. A gente vai para um culto em qualquer outro lugar, a gente vai para um encontro de célula. Nós vamos para o nosso quarto buscar a Deus. Nós vamos para o nosso secreto buscar a Deus. E nós precisamos ir com duas consciências. Ou com dois pontos de consciência.
O primeiro é que quando vamos para um culto, ou vimos a um culto como esse, vamos para o secreto buscar a Deus, nós queremos e precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Mas também temos que ir para o secreto, para um culto como esse, entendendo que Deus está nos preparando para ir lá fora, onde está o sofrimento do ser humano. É aí que está a chave do texto que nós lemos, da palavra que eu quero ministrar para o seu coração nessa noite. A gente não pode vir para o nosso culto, para um culto como esse, no culto de domingo, de quinta-feira, numa célula, no culto na casa de um irmão. Ontem fomos à casa de Marta, aniversário dela, o culto foi uma bênção. A gente sente a presença de Deus. No seu quarto, no seu sozinho com Deus, no seu a sós com Deus, você tem que entender que ali você está se encontrando com Deus, mas ao mesmo tempo Deus está preparando o seu coração, porque a sua vida, a minha vida não é apenas de culto, não é apenas de templo, não é somente no secreto. A nossa vida é no choque da vida, permita-me a redundância, é no choque da realidade da vida, e no choque da realidade da vida temos uma geração como essa, citada aqui pelo apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3. Então Deus está olhando para Moisés, Ele está, e aqui nós vamos ver isso, Deus está se revelando a Moisés em uma sarça, mas o coração de Deus também estava lá no Egito, com o seu povo sofrendo. Então, quando você chegar aqui num domingo, seja pela manhã, à noite, numa célula, ou quando você for para o seu quarto, lembre-se disso. Deus está te contemplando, mas lá fora também está contemplando quem está em sofrimento. Pense nisso, irmão, com muito carinho mesmo. Deus está sempre pronto a se aproximar dos seus filhos na sua intimidade, mas Deus está sempre pronto a usar esses filhos em intimidade como instrumento em suas mãos. E você pode ter certeza, meu irmão, que aquilo que está registrado lá no capítulo 9 de Mateus, que dá a mensagem para um outro momento, isso cada vez mais vai acontecer. O que está registrado no capítulo 9 de Mateus? Jesus vai aos becos, aos valados, aos lugares, em todas as cidades, e ele prega, ele ensina, ele cura toda sorte de doenças, ele liberta, ele expulsa demônios. E quando ele volta e ele se encontra com os seus discípulos, ele fala o seguinte para os seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. A seara, ela é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. E eu fico a pensar, irmão, que tipo de gente, que tipo de crente que vai se entregar para a seara de Deus? É gente que se encontra com Deus. Não vejo outra forma. Primeiro Deus chama a sua presença. Depois Deus chama para cumprir uma missão. As duas coisas estão interligadas. Vou repetir. Primeiro Deus chama a sua presença. Depois Deus chama para cumprimento de uma missão e envia para o cumprimento da missão. As duas coisas estão interligadas. E é bem possível que tem gente que não cumpra a missão porque de fato ainda não viveram uma experiência pessoal com Deus. De novo, olhemos para o chamado de Moisés, ao mesmo tempo atentemos para o fato de que no Egito o povo de Israel estava em sofrimento. Então Deus está atraindo Moisés à sua presença, porque Deus queria enviar Moisés para cumprir uma missão. Você está entendendo isso, amém? Você acha que Deus está fazendo com a gente diferente? Eu não sei como é que você se arruma para vir ao culto. Vou usar o culto porque assim, é uma coisa mais didaticamente mais fácil de entender.
E a gente está na coletividade, então é mais fácil usar esse termo. Não sei como é que você se arruma para vir ao culto, para vir uma celebração. Eu não sei se o seu foco é a roupa que você vai escolher, o sapato ou tênis que você vai usar. No caso das irmãs, a maquiagem que vai usar, o perfume que você vai usar. Eu não sei se quando você vem a um culto, esse é o teu foco. Eu diria a você que isso é importante, é bom, é bacana. Eu, por exemplo, as camisas, quem passa sou eu. Eu não gosto que Téia passe as minhas camisas. Não gosto. É claro que ela agradece muito a Deus por isso. Ela agradece muito a Deus por isso. E ela diz a seguinte frase: importa que você cresça, que eu diminua. É assim que ela usa a frase. Eu não gosto que ela passe as minhas camisas, porque eu gosto da camisa de mão comprida, que tem aquela listinha em cima, assim, sabe? Então, quando eu estou passando camisa para vir para o culto, eu fico assim: Senhor, eu estou indo para a tua casa, eu quero me vestir bem. Então, eu quero que a camisa fique assim, bem, essas listinhas aqui, sabe? Friso, obrigado, pastor. Frisadinha. Eles não sabem fazer isso. E fique tranquilo que ela não vai ficar zangada se você, quando chegar perto dela, o pastor falou que você não sabe passar a camisa dele. Ela não vai ficar zangada com isso, não. Fique tranquilo. Mas o que eu quero dizer a você com isso, irmãos? Quando eu estou me arrumando para vir à casa de Deus, e eu procuro, no meu arrumar, eu procuro arrumar o meu coração. Eu procuro arrumar a minha alma. Porque eu estou vindo para um lugar onde eu venho encontrar com Deus juntamente com você. E você não tenha dúvida nenhuma que Deus está com uma expectativa, tem expectativa muito grande para ver isso em nós. Só que Deus vai além. Deus está com a expectativa de que você venha para um culto assim, com o seu coração preparado para se encontrar com Ele. Mas Deus também está com a expectativa, vou usar o domingo, né, que é um dia mais comum. Deus está com a expectativa que na segunda-feira você saia lá para o Egito. Porque tem muita gente que precisa de cura, de libertação. E a pessoa que Ele vai usar é a mesma pessoa que tem expectativa de vir para um culto, ter encontro com Ele. Você está entendendo isso, irmão? Quanto mais você está perto de Deus, mais perto você está do cumprimento da sua missão. Vou repetir. Quanto mais você está perto de Deus, mais perto você está do cumprimento da sua missão. Mais perto de Deus, mais perto do cumprimento da sua missão. Eu vou usar um exemplo aqui, eu vou entrar no texto um pouco mais. Eu vou usar aqui um exemplo do que é cumprir uma missão. Um exemplo que pode parecer assim pequeno, mas não é. Não é. Nós retomamos com as nossas células. Terça-feira não pôde ter. Aliás, teve até uma célula, né? Tinha mais de 20 pessoas em uma casa. Quer ver o que é você cumprir uma missão? Chama aquele colega seu de trabalho ou de escola, que você sabe que ele está em aflição, que ela está em aflição. E diz assim para ele ou para ela: olha, terça-feira ou outro dia qualquer, vai ter uma célula na casa de uma pessoa muito especial nossa, um amigo. Vamos lá. Eu vou passar na sua casa, eu te pego. Eu vou marcar a hora com você, eu vou junto com você. Vamos lá. Aí você vai com essa pessoa a uma célula. Ela vai lá, ela participa, ela ouve a palavra, ela ouve os testemunhos, ela sente a presença de Deus. Na semana seguinte, ela está dizendo assim para você: você não precisa passar aqui em casa não, que eu vou sozinho. Sabe o que significa isso, irmão? Você está cumprindo a sua missão.
Porque essa pessoa, quando ela se converter, você está levando ela aos pés de Cristo. E aí você vai continuar com ela discipulando. Você está cumprindo a sua missão. Então vou repetir. Quanto mais você está perto de Deus, mais perto você está de cumprir a sua missão. É assim que Deus está olhando para Moisés, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele está olhando para alguém que ele quer perto, mas ao mesmo tempo ele está olhando para alguém que ele vai cumprir uma missão. É assim que Deus quer te ver em cada culto, aqui na cela e lá quando você estiver com a sua porta fechada falando com Deus. Ele quer olhar para você e dizer assim, ele está chegando mais perto. E quanto mais perto ele vai chegar de mim, mais perto eu vou estar dele e mais perto ele vai estar da missão que eu tenho na vida dele. Posso ouvir um amém por isso? Então eu vou ser mais breve agora aqui. Eu quero observar com você chaves que nos leva para mais perto de Deus. E ao mesmo tempo nos leva para mais perto do cumprimento da nossa missão. São chaves espirituais que nos leva para mais perto de Deus e ao mesmo tempo nos leva para mais perto do cumprimento da nossa missão. Se você guardar isso, irmão, eu estou satisfeito. Se você guardar que quanto mais perto nós estamos de Deus, mais perto do cumprimento da nossa missão, eu estou satisfeitíssimo. Vou embora para minha casa hoje satisfeito. Mas eu quero dividir com você chaves espirituais que nos leva para mais perto de Deus e nos leva para mais perto do cumprimento da nossa missão. A primeira chave é a curiosidade. Diga comigo, curiosidade. Mais forte, irmão, diga curiosidade. O versículo 3, ele é interessante. Vamos lá. Deus, no versículo 2, ele está aparecendo em uma chama de fogo no meio da sarça. E a sarça não vai se consumir. Mas o versículo 3 diz que Moisés, ele olha para a sarça e ele diz para ele mesmo. Ele está dizendo assim, eu vou lá ver o que é aquilo. Desculpa usar o termo aquilo. Ele não fala aquilo, né? Ele não usa pronome demonstrativo aquilo. Eu vou lá verificar que maravilha é aquela. Por que a sarça ela não se consome, já que o fogo está sobre ela ou nela? Deus está se revelando pela sarça. Isso tem um significado, evidentemente, que Deus se revelando pela sarça, que não se consumia pelo fogo. Claro que tem um significado, né? Tem uma razão de ser. Significa o zelo de Deus para com a nação de Israel, porque durante 430 anos, Israel passou pela provação do fogo e não se consumiu. Pelo fogo da provação no Egito e não se consumiu. Isso significa a sarça que não se consumia. Pelo fogo. O fogo é Deus e a sarça é Israel. Durante 430 anos, Israel não foi consumido pelo fogo da provação de Deus. Mas a sarça ardendo também era um quadro de que Deus tinha um plano na vida de Moisés. E tudo que Deus estava querendo, e permita usar esse termo aqui, um termo nosso mesmo, de sentimento, tudo que Deus estava querendo é que Moisés desse passo em direção àquela maravilha. Ou seja, irmão, tudo que Deus queria é que Moisés fosse curioso mesmo. Deixa eu me aproximar.
Tudo que Deus estava desejando é que Moisés se aproximasse da forma que ele resolveu se manifestar. Isso é uma chave espiritual. Como assim uma chave espiritual? Deus, Ele está esperando por você. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Chegai-vos a mim. Buscar-me-eis quando me buscar de todo o vosso coração. É uma chave, irmão. Você precisa ser curioso. Você precisa querer conhecer mais o Deus das maravilhas e as maravilhas de Deus. No século 21, pastor, na era da pós-modernidade, na era da tecnologia, é possível conhecer Deus das maravilhas, as maravilhas de Deus. Ora, meu irmão, Deus ele é atemporal, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as maravilhas que você vê com seus olhos natural, qualquer maravilha que você vê num telefone como esse, não se compara às maravilhas eternas de Deus nos céus. Não se compara à maravilha do próprio Deus, que é um Deus maravilhoso. Então Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua provocando os seus filhos e esperando que os seus filhos sejam curiosos para se aproximar dele. Porque quando nós nos aproximarmos da presença dele, ele vai se revelar ainda mais a nós. Amém, gente? Então essa é uma chave para você, irmão. Uma chave para você se aproximar de Deus. E uma chave para Deus te usar. Qual a chave? Curiosidade. Eu quero mais. Eu vou lá saber. Deus, não estou falando de mover, de movimento, não. Porque tem muita gente que se move, desculpa, vou usar a redundância mais uma vez. Tem gente que se move pelo movimento. Tem gente que troca de igreja por causa de movimentos. Olha lá, igreja tal, lá está acontecendo um movimento. A sassa está ardendo lá. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da presença viva do Deus vivo. Do Deus Todo-Poderoso. Que claro, quanto mais pessoas sedentas pela presença dele, mais ele promove grande movimento de maravilha e poder no lugar onde as pessoas estão sedentas pela presença dele. Meu irmão, quanto mais pessoas aqui na Segunda Igreja Batista Jardim Carioca desejar a presença dele, mais ele vai se revelar em poder, graça e maravilha nesse lugar. E é claro que as pessoas vão querer vir saber o que está acontecendo aqui. É óbvio, e quiçá que isso aconteça. Posso ouvir um amém? Essa é a primeira chave, curiosidade. Segunda chave, a rendição. Diga comigo, rendição. Vamos para o versículo 4. Vendo o Senhor que se virara para lá a ver. Vou ler devagar. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver. Percebeu que Deus estava esperando uma ação de Moisés? Vendo o Senhor que... Vou traduzir para você. Vendo o Senhor que Moisés foi curioso, vendo o Senhor que Moisés se virou para a sarça, ou seja, se virou para ele, Deus bradou do meio da sarça. E Deus falou o seu nome. Moisés, Moisés. É claro que eu estou falando com voz baixa e o texto diz que Deus bradou, ou seja, Deus gritou pelo nome de Moisés. Agora, olha só o que eu acho interessante ainda. Quando Moisés, ele ouve a voz de Deus falando o seu nome, olha o que ele vai dizer no versículo 4, no final do versículo 4. Olha essa expressão aí, irmão. Eis-me aqui.
Moisés vai se render à voz de Deus e o poder de Deus. Vou repetir, Moisés vai se render ao poder de Deus e à voz de Deus. Ele se rende à maravilha que ele está vendo e ele se rende à voz que ele está ouvindo. A expressão de Moisés, eis-me aqui, define o que é um chamado. Chamado é uma entrega, irmão. Chamado é uma entrega. Vamos lá. A primeira entrega na minha vida, na sua vida, aconteceu quando nós nos rendemos a Cristo. Foi uma entrega. Eu me rendi ao meu Senhor e Salvador Jesus. Você se rendeu ao seu Senhor e seu Salvador Jesus. Você acha que Jesus te salvou apenas para você se render à salvação? Evidentemente que não. Jesus te salvou para você depois se render ao seu chamado. Ah, se nós soubéssemos o quanto Deus valoriza isso. Isso o que, pastor? Como que Deus valoriza um filho dele dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, irmão, uma expressão que Deus ama. É uma expressão que deixa Deus muito feliz. Eis-me aqui é uma expressão de quem está disposto a ir além da salvação. Eis-me aqui uma expressão de quem está entendendo a necessidade de obedecer o chamado de Deus. O que Isaías disse quando Deus falou assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que Isaías respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é uma chave na sua vida, irmão. Qual a chave? Render-se a Deus e render-se ao seu chamado. Isso é chave espiritual, meu irmão, para você se aproximar de Deus. É uma chave espiritual para Deus usar a sua vida. E essa expressão, uma vez que você tem encontros com Deus todos os dias você vai dizer, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu penso que essa expressão, eis-me aqui, ela fala muita coisa, mas eu vou dizer só mais uma para a gente fechar. Essa expressão diz muito de iniciativa. Só os verdadeiros servos têm iniciativa de se entregar a uma necessidade. Você não precisa esperar por ninguém para fazer a obra de Deus. Você só precisa se render ao chamado dele. Amém? Terceira chave. Santidade. Diga comigo, santidade. Diga forte, santidade. Então nós temos 3 chaves. A primeira chave é a curiosidade, a segunda chave é a rendição, a terceira chave é a santidade. Versículo 5 diz assim: e disse, não te chegues para cá, tira os teus pés, ou dos teus pés, sandálias. A minha versão diz sapato, é a mesma coisa. Porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus está aqui usando de um costume muito comum da época. E Deus é didático.
E Moisés sabia disso. É costume. E Moisés, por muitas vezes, deve ter feito isso. Alguém, quando chegava em um lugar muito especial e está diante de alguém superior, ela precisava tirar as sandálias dos pés, em sinal de reverência, respeito. Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, você não está em um lugar qualquer, você está no lugar onde eu estou, e onde eu estou, o lugar é santo. Presta atenção, primeira coisa, você não está em um lugar qualquer, você está em um lugar santo, porque eu estou nesse lugar. Esse lugar é santo? É santo. Esse templo é santo? É santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está entre nós. Então esse lugar é santo. Só que Deus não está falando somente isso. Deus está dizendo assim: você não está diante de um Deus qualquer. No Egito antigo, era costume, até mesmo um faraó ou um governador, alguém de alto escalão do Egito, quando entrava para prestar adoração aos deuses do Egito, tinha sempre um servo que segurava a sandália quando essa pessoa ia prestar culto a um deus, ou uma divindade egípcia. Então o servo pegava a sandália e segurava, e aquela pessoa prestava o seu culto à divindade egípcia. Só depois que ele prestava a sua adoração à divindade egípcia, que ela voltava e calçava novamente as sandálias. Então Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, você sabe muito bem o que significa isso. Você já viu isso. Você já viu homens no Egito adorar a Horus, a Osíris, a Ísis. Só que eu não sou qualquer Deus. Eu sou Deus Santo, o único Santo, Criador de todas as coisas. Então você não está em lugar qualquer e você não está diante de um Deus qualquer. E por último, Deus está dizendo assim: você também não pode chegar de qualquer maneira. Você tem que tirar as suas sandálias e pisar no lugar que é santo. Não é de qualquer maneira. Com esse gesto de tirar as sandálias, sabe o que Moisés está dizendo para Deus? Deus está dizendo para Moisés: tira as sandálias. É uma negativa. E ao tirar a sandália, Moisés está dizendo para Deus: sabe o que Moisés está dizendo para Deus? Eu assumo compromisso contigo. Tirar as sandálias é o mesmo que assumir um compromisso com alguém superior. É o mesmo que assumir um compromisso e se identificar com alguém superior. Então Moisés está dizendo: eu tiro as minhas sandálias e com isso eu assumo o compromisso de santidade com o Senhor. Porque Deus está dizendo: o lugar é santo. Se Deus está dizendo que o lugar é santo, a identidade tem que ser santa e o compromisso tem que ser em santidade. Você está entendendo? Então, irmão, santidade é um compromisso que a gente tem com Deus. Isso é uma chave para você se aproximar de Deus. Chave para você se aproximar de Deus. Viver em santidade. Quanto mais você deseja viver em santidade, mais perto de Deus você vai estar e mais Deus irá te usar. Última chave para a gente terminar. Temor. Diga comigo, temor. Diga forte, temor. Versículo 6.
Moisés, pois, temeu olhar para Deus. Verso 6. Vamos lá, vamos ler novamente, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Essa expressão, irmão, aqui, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ela é muito poderosa. É uma forma de Deus se revelar como pai. É uma paternidade mesmo. É uma paternidade. Quando a página do Novo Testamento vira, Jesus não fala Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus não fala assim, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele diz, Pai nosso que está nos céus. Então, quando você está no Antigo Testamento, é Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. É uma paternidade. Porque Abraão é patriarca da nação de Israel, assim como Isaque, assim como Jacó. Os três são patriarca da nação de Israel. Ou seja, Deus se revela através dos patriarcas como pai. No Novo Testamento, Deus se revela como pai através do Filho, Jesus Cristo. Então, quando Moisés ouve essa expressão, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos seus pais. E ele olha para a sarça, ele abaixa a cabeça. E ele teme olhar para Deus. Sabe por quê? Porque ele está diante, sim, do pai da nação de Israel, mas ele está diante do Deus que criou Abraão, que criou Isaque, que criou Jacó, que criou a nação. Ele está diante do Deus Todo-Poderoso. Então, ele abaixa a cabeça, ele teme olhar. Um temor tomou conta do coração de Moisés. A presença de Deus, ela nos leva ao temor. A percepção de que Deus está presente e fala conosco nos leva a ter temor por Ele. Quando assim vivemos, nos aproximamos dEle e nos afastamos do pecado. Quando nós buscamos a presença de Deus e nós sentimos sua presença, temor bate no nosso coração, porque o Deus que está perto de nós não é um Deus pequeno, é um Deus grande, incomparável, poderosamente incomparável. E o temor toma conta do nosso coração. E quando o temor toma conta do nosso coração, aquele momento a gente tem a plena confiança de que o pecado está longe de nós. Isso é uma chave na sua vida, irmão. Temer a Deus. Uma geração que teme a Deus é uma geração que vai vencer o pecado. E é uma geração que vai ser instrumento na mão de Deus. Vamos lá, caminhar para o final aqui. Qual o seu interesse de se aproximar de Deus? Porque dependendo do seu interesse em se aproximar de Deus, eu vou dizer que tipo de Deus você serve. Se você tem o interesse em se aproximar de Deus, porque você quer conhecer o Deus Pai, eu vou te falar, você é do tipo de pessoa como Moisés.
Vou repetir. Se você se aproxima de Deus, se o seu interesse em se aproximar de Deus é porque você quer conhecê-lo como Pai, vou te falar, você é do mesmo tipo de pessoa como Moisés. Como assim? Uma pessoa que cada vez mais anseia pela presença de Deus e cada vez mais Deus se revela. Porque se estamos no capítulo 3, anda algumas páginas na sua Bíblia e vai lá para o capítulo 32 e você vai ver o que a Bíblia diz sobre Moisés e Deus, sobre Deus e Moisés, Moisés e Deus. No capítulo 3 nós vamos ver Deus se aproximando de Moisés por meio de uma sarça. Lá no capítulo 32 você vai ver Deus dizendo assim: eu falo a Moisés como quem fala a um amigo, eu falo face a face. E você vai perceber Deus se revelando a Moisés em glória. Ou seja, se você procura Deus porque você quer Deus como Pai, mais Deus vai se revelar a você. Agora, se você está interessado em se aproximar de Deus porque você quer de Deus alguma dádiva, ou porque você quer resolver os seus problemas, então eu vou dizer para você que o Deus que você está buscando, ainda que possa resolver seus problemas, Ele está muito, mas muito interessado em mudar seu coração. Porque Deus, ainda que seja Deus de causas impossíveis, antes de ser um Deus de causas impossíveis, Ele é Pai. Ele é Pai. Em sua vida, caminho para o final, o interesse de Deus em sua vida é que você cada vez mais esteja próximo dele e cada vez mais esteja próximo de cumprir a sua missão. Já falei isso várias vezes. E termino dizendo que tipo de pessoas Deus usa. Deus usa pessoas que se ocupam em servir. Deus usa pessoas que têm sentimento no coração por pessoas. E Deus usa pessoas que se relacionam intimamente com Ele. Vou repetir. Que tipo de pessoas Deus usa? Deus usa pessoas que se ocupam em servir. Deus usa pessoas que têm o seu coração, sentimento por pessoas. E Deus usa pessoas que se relacionam intimamente com Ele. Que tipo de pessoa é você, irmão? Depois você lê com calma o capítulo 3 do capítulo 4. Você vai perceber Moisés fugindo do seu chamado. Mas você vai ver também, o tempo todo, Deus fazendo questão de chamar Moisés para perto e não abrir mão dele. Você vai ver sim alguém que está fugindo do chamado por questões de responsabilidade, de tamanho da responsabilidade, do tamanho da obra, da grandeza da obra, por tudo isso, por medos, por questões pessoais, por medo pessoal, por questão assim de não sentir capaz, mas em instante nenhum você vai ver Deus desistindo de Moisés. Sabe por que Deus não desiste de Moisés? Porque Moisés teve interesse em se aproximar dele. Você pode fugir do seu chamado, mas Deus não vai fugir de você. Você pode, por razões pessoais, achar que você não é capaz de fazer a obra de Deus, mas quando você tem o seu coração no altar e você quer estar próximo de Deus, Deus não vai desistir de você. Uma hora, meu irmão, você não vai se resistir e você vai se render ao chamado. Se você está buscando Deus na sua intimidade, você pode até fugir do seu chamado, mas uma hora você não vai conseguir fugir mais. E eu termino dizendo, citando um pequeno versículo do capítulo 7 de Êxodo. É tão pequeno que a gente nem precisa abrir. Mas ele é tão grande, tão significativo,
que a gente precisa sair daqui mensurando o que significa esse versículo. 7 de Êxodo. Te farei como Deus no Egito. Te farei como Deus no Egito. O dia que eu parei, olhei esse versículo, parece que Deus está construindo Moisés um Deus. Não, não é isso. Deus não está construindo Moisés, não está fazendo de Moisés um Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai descer para o Egito. E no Egito, eu vou te dar toda a minha autoridade. Toda a minha autoridade. Então, no Egito, você vai me representar. Você me representa. No meio desse Egito, no meio de tudo que existe nesse Egito, você me representa. Irmão, Deus não vai se fazer representado nesse mundo por qualquer pessoa, não. Deus só se faz representado por servos e filhos que têm intimidade com Ele. Deus só se faz representado por servos e filhos que têm intimidade com Ele. E que você, nessa geração que está chegando cada vez mais doente, você seja representante de Deus, cheio da autoridade do Espírito Santo. E por favor, aqui termino. Sempre volta para a sarça. Sempre volta para a tenda. Vai lá, representa Deus, usa a autoridade que Ele te deu, pisa em serpente, escorpião, expulsa demônio, prega o evangelho, discipula, ajuda, mas não esqueça, volta para a sarça, volta para a tenda, volta para trás da rocha. Por quê, pastor? Porque é na sarça, é na tenda e atrás da rocha que você se aproxima cada vez mais de Deus. Que esse culto seja como um sarça. Que esse culto seja como a tenda de Moisés. Que nesse culto tenhamos sempre Jesus Cristo como rocha, para a gente buscar a presença dEle. E depois que sair da presença dEle, cheios dEle, a gente vai lá para o mundo para representar Deus e cumprir com a nossa missão. Posso ouvir um amém? Vamos orar, fique em pé, irmão. Vou orar por você. Feche seus olhos. Irmão, essa realidade de ter intimidade com Deus, ela não depende de uma música, de um templo, de ambiência. Depende da gente. Essa verdade que a palavra de Deus nos fala, de que Deus se revela, de que Deus é Pai, de que Deus é Deus do próximo, de estar próximo, não pode ser negligenciada por nós. Isso não pode ser negligenciado por você, irmão. Você não pode ser um crente vazio de Deus. E permita-te dizer para orar por você. Nunca critique alguém que não está fazendo a obra de Deus. Por favor, fique com seus olhos fechados. E ouça isso. Nunca critique alguém que não está fazendo a obra de Deus.
sem que primeiro você olhe para dentro de você e veja se de fato você está tendo intimidade com Deus o suficiente para você fazer a sua parte. Faça a sua parte. Seja curioso, irmão. Vá até Deus. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Hebreus diz que nós podemos entrar no Santo do Santo com ousadia, pelo novo e vivo caminho. Você não precisa de uma sarça, você não precisa de um homem, você só precisa entrar. E permita-te dizer, Deus está assim ansioso para te visitar, para te abraçar, porque Ele está muito interessado em usar você. Vou orar por você, irmão. A minha oração não vai mudar nada se você não tiver fé e se você não estiver disposto a ser como Moisés. Não é a minha oração que vai mudar absolutamente nada na sua vida. Meu irmão, a minha experiência de salvação foi com 15 anos. Mas a minha experiência com o poder de Deus não foi um dia depois. Foi quase 8 anos depois. 8 anos depois. Moisés levou 40 anos para ter uma intimidade com Deus como ele nunca teve. Mas tem que chegar o dia, né? Tem que chegar o dia, irmão. E tomara que seja hoje. Ou tomara que seja na madrugada quando você orar, ou amanhã quando você acordar. Senhor, eu quero orar. Quero pedir agora, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui na tua casa. Aqueles que chegaram aqui, encontraram água no chão, que pegaram um pano e limparam o templo com tanto zelo e carinho. Eu oro pelos meus irmãos que vieram à casa do Senhor e venceram todas as adversidades e venceram a chuva para estar aqui. Eu peço apenas uma recompensa a esses que estão aqui, aqueles que estão ouvindo a tua voz e aqueles que são sedentos. Eu só peço uma recompensa, Senhor. Que o Senhor fale com eles poderosamente e que o Senhor use a vida deles graciosamente. Que o Senhor fale com eles graciosamente e que o Senhor use a vida deles poderosamente. Eu oro por esses irmãos que estão aqui, Senhor. Tem uma geração aí fora de pessoas doentes, desesperadas, aflitas como ovelhas sem pastor. Pai Santo, não nos deixe chegar a um culto no templo, em uma célula, em qualquer lugar em que vamos invocar a tua presença. Não nos deixe sair da mesma forma que chegamos. Por favor, Senhor, e use as nossas vidas para a glória do teu nome e no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Glória a Deus. Você pode adorar? Vamos adorar.